E aí, galera, tudo jóia? Hoje vamos continuar, na verdade, nossa conversa sobre sistemas lineares, tá bem? Na verdade, a conversa é um pouco técnica, tá bom? A gente viu na outra aula uma coisa mais prática, né? Resolução de problemas, interpretação e tudo mais. Esse primeiro momento da gente é um pouco mais técnico, tá certo? É um pouco mais algébrico, mas é importante. Eu acho que a gente tem que ficar antenado a esses detalhes, porque isso, obviamente, pode aparecer nos vestibulares e no Enem, tá bom? Muito bem, muito bem. Ronebson, o que é um sistema linear? A gente trabalhou na outra aula um sistema 2x2. E o que é um sistema linear, tá? Um sistema linear, seja ele 2x2 ou não, é um conjunto de equações lineares. É um sistema formado por várias equações lineares, tá certo? Então, quando eu falo de um sistema M por N, eu falo de um sistema de M equações e N incógnitas, tá? Por exemplo, quando eu falei na outra aula de um sistema 2x2, eu falei de um sistema de duas equações e duas incógnitas, tá bom? Se fosse um sistema 3x3, três equações e três incógnitas. De maneira genérica, olha só como se apresenta pra gente, eu vou mostrar aqui, como se apresenta pra gente um sistema linear, tá? Um sistema linear se apresenta com esse formato aí, ó. Tá? Estranho, né? Grande aí, espanta um pouco, mas enfim, é isso, tá? Então olha só pra cá. Essa é a cara do sistema. Cada linha dessa corresponde ao que nós chamamos de uma equação linear, tá certo? Que a gente viu na primeira aula de sistemas, do nosso bloco de sistema, tá? Cada linha dessa corresponde a uma equação linear. As minhas incógnitas são x1, x2, xn. É claro, aqui eu indexei, mas poderia ser x, y, z, w, t, enfim, o que você quisesse, tá? A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n são exatamente os coeficientes do meu sistema, tá certo? Os coeficientes de cada uma das equações lineares, tá bem, pessoal? E claro, B1, B2, B3, Bm são exatamente os termos independentes das minhas equações lineares que formam o meu sistema, tá certo? Eu trouxe para vocês aqui, por exemplo, no quadro, exatamente um exemplo de sistema. Olha só, esse aqui é um sistema. Esse é um sistema que ele tem três equações e ele tem três incógnitas. No caso, as incógnitas são x, y e z, tá bem? Ele tem três equações e três incógnitas, tá? Os coeficientes, por exemplo, são 1, 3, menos 1, 2, 1 e 1, 3, menos 5 e 2, né? Aqui é como se fosse um Z, tá vendo? Um Y, tá? Os termos independentes são 10, 13 e 7. Olha só o que eu vou fazer, tá? Eu vou trazer uma representação diferente para esse sistema. Eu vou construir aqui uma matriz. Ixi, professor, matriz? Sim, tem tudo a ver. Eu vou construir uma matriz e essa matriz ela vai ser formada pelos coeficientes desse sistema, tá bem? Vai ficar assim, ó. 1, 3 e menos 1. Só pelos coeficientes. 2, 1 e 1. Tá certo? Só os coeficientes. E 3, menos 5 e 2. Veja que eu tive o cuidado de organizar, correto? Eu tive o cuidado de organizar isso bem direitinho, tá? Muito bem. Tá, ok. Repara, olha que coisa curiosa, que se eu multiplicar essa matriz, aí você tem que lembrar de multiplicação de matrizes. Por essa matriz coluna aqui, ó, x, y e z, quando eu multiplico essa matriz por essa, eu não vou fazer linha por coluna, primeira linha por primeira coluna. 1x mais 3y menos z, dá exatamente essa expressão. Segunda linha por primeira coluna, 2x mais 1y mais z, dá exatamente a segunda. Ou seja, quando eu efetuo esse produto matricial, isso dá exatamente a matriz coluna formada pelos termos independentes. O que eu estou querendo dizer é que de maneira formal, de maneira mais técnica, o que eu tenho aqui no quadro é exatamente uma maneira diferente de expressar esse sistema. É exatamente a forma matricial. Bom, a título de Enem, olha para cá, tá certo? Se eu tivesse no vestibular mais tradicional, a gente poderia olhar para cá, mas Enem, a gente se concentra aqui, tá bom? Isso aqui tem bem mais valor, bem mais importância para a prova do Enem. Beleza, galera? Tranquilo? Muito bem, muito bem. Então, tá ali, eu acabei de fazer o exemplo da representação de um exemplo de sistema, tá bom?
e uma representação matricial para ele. O que eu coloquei aqui no quadro, aqui na TV, é exatamente a representação genérica de um sistema qualquer, tá certo? E claro, esse sistema pode ser representado na forma matricial, olha só. Como eu escrevi ele no quadro agora há pouco, tá certo? Aqui é a matriz dos coeficientes, a matriz coluna das minhas incógnitas, igual a matriz coluna dos termos independentes. Tudo bem para vocês? Tranquilo? É só uma questão de representação. Mas aí a gente se preocupa, professor, e o que seria uma solução para o sistema? Uma solução para um sistema linear é exatamente um par ordenado, um terno ordenado ou uma ênupla. Depende da quantidade de incógnitas, tá certo? Ou uma ênupla, uma sequência de n elementos, que satisfaça cada uma das equações lineares. Tá certo? Então, para que eu tenha uma solução do sistema linear, para que uma sequência seja solução para um sistema linear, ela tem que ser solução de cada uma das equações lineares que compõem o sistema. Beleza, galera? Tranquilo? Então, por exemplo, nesse sistema que eu coloquei aqui, nesse aqui, tá certo? Eu vou verificar se o terno 5, 2, 1, eu vou verificar se ele é ou não solução para esse sistema. E para verificar se ele é ou não solução para o sistema, eu vou trocar o x por 5, o y por 2 e o z por 1 em cada uma das equações. Se todas forem satisfeitas, então aquele terno ordenado vai ser solução para o sistema. Rapaz, se eu tiver um sistema de 100 equações e 100 incógnitas, 100 equações são satisfeitas. Desculpa, 99 são satisfeitas e a última não, então não vai ser solução. Para ser solução, tem que ser solução de todo mundo, tá certo? Então, olha que interessante. Eu vou trocar o x por 5, o y por 2 e o z por 1. Repara que eu tive o cuidado de organizar, tá, pessoal? Não tem nada bagunçado aqui não, tá? Se você pegar alguma coisa fora de ordem, realinha, deixa x embaixo de x, y abaixo de y, para ficar uma coisa organizadazinha, bonitinha, fica melhor para você. Então, pessoal, lá vou eu, tá? Ó, x é 5, lá vou eu, devagarzinho, 5, mais 3 vezes 2, menos 1. Será que isso aqui dá 10? Vamos ver? 3 vezes 2, 6. Mais 5, 11. Menos 1, 10. Opa, bateu. A primeira foi ok, né? Foi maravilha. Tá, vamos testar a segunda equação para ver se dá certo? 2 vezes 5, x é 5, mais o y é 2, mais o z que é 1. Vamos ver? 2 vezes 5, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 1, 13. Opa, bateu, não bateu? Ó, 13, ó. Que maravilha. Eu já vi que esse terno aqui, ele é solução tanto dessa primeira equação quanto da segunda. Vamos ver se ele é solução da terceira? Olha só, 3 vezes x, que é 5, mais, menos no caso, né? Menos 5 vezes o y, que é 2, mais 2 vezes z, que é 1. Olha só, pessoal, 3 vezes 5, 15. 5 vezes 2, 10. 15 menos 10 dá 5. Mais 2, 7. Bateu? Que delícia, bateu. Então, se esse terno foi solução de cada uma das equações, então ele é solução do meu sistema. Professor, esse sistema tem outras soluções? Bom, nesse momento aqui eu não sei. Tá? Eu só fiz verificar se esse cara é ou não solução. Se ele tem outras ou não, é outra história. A gente vai aprender mais pra frente. Tá certo? A gente vai aprender mais pra frente. Mas eu garanto que nesse caso ele tem solução. E é essa aqui. Essa é uma delas. Ou a única, depende. Eu não sei o que é que vai rolar com ele. Tá certo? Eu teria que resolvê-lo para saber se ela é única ou se tem outras. Tudo bem para vocês? Tudo tranquilo? Maravilha. Então eu aprendi o que é a solução de um sistema, tá? Formalmente falando, a solução de um sistema linear vai ser exatamente uma sequência de n elementos que seja solução de cada uma das equações, que satisfaça cada uma das equações. Eu vou jogar na tela para você ver. Chama-se solução de um sistema linear. Toda ênupla, o que é uma ênupla? É uma sequência de n elementos. De números alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n, que satisfaz todas as equações do sistema. Beleza? A gente já viu no exemplo, tá? A gente já trabalhou ali no exemplo e tá bem tranquilo isso aí. Ok, pessoal? Maravilha. A gente viu também na outra aula, no sistema 2x2, né, quando é solução. Você percebe que satisfaz as duas equações, tá bom? Ok?
Muito bem, muito bem. E aí, galera, eu falei a vocês que aquele sistema que eu fiz, ele tinha solução. Só que ele poderia não ter. Só que ele poderia ter uma, no caso só uma, ou poderia ter mais de uma. Baseado nisso é que eu vou classificar os sistemas, tá certo? Então eu já vou preparando o terreno para vocês. Como é que o meu sistema ele pode ser classificado? O meu sistema ele pode ser classificado da seguinte maneira. Eu vou ampliar isso aqui, tá? Vou ampliar isso aqui. O meu sistema pode ser classificado da seguinte maneira. Sistema linear, tá certo? Ele pode ser dito um sistema possível ou pode ser um sistema impossível. Naturalmente, se ele é possível, quer dizer que ele tem solução, como é o caso do exemplo que eu dei agora no quadro. Então ele tem solução. Se ele é impossível, quer dizer que ele não tem solução. Ok? Maravilha. Agora, sendo possível, ele também tem duas subclassificações. Ele pode ser determinado. Determinado quer dizer que tem uma solução e é única, só tem aquela. Ou ele pode ser indeterminado. Tá certo? Indeterminado quer dizer que ele tem mais de uma solução, ele tem infinitas soluções. Tá claro isso para vocês? Tranquilo? Então olha só para cá, pessoal, fica atento comigo. O sistema, ele pode ser dito um sistema possível quando ele tem solução, impossível quando ele não tem, conjunto solução vazio. Mas sendo possível, ele pode ser possível determinado, que é quando justamente ele tem uma única solução, tá certo? Por exemplo, naquela situação que eu fiz agora no quadro, se aquela solução for a única que o sistema tiver, vai ser um sistema possível determinado. Se além daquela tiver outras soluções, tiver infinitas soluções no caso, vai ser possível indeterminado. Claro, a gente trabalhou na aula de equações lineares e a gente viu que uma equação linear, por exemplo, x mais 2y igual a 10. Tá? Essa equação em particular, ela tem infinitas soluções nos reais. Mas na hora que eu restringo aos naturais, aí a coisa muda de figura. Porque eu tenho mais de uma solução, mas só que é uma quantidade finita de soluções, tá bem? É porque eu tenho um contexto, às vezes, por trás, forçando alguma coisa, restringindo alguma coisa. Então tenha cuidado. Mas quando eu não tenho essa restrição, nos reais, de modo geral, a gente vai ter aí, para um sistema possível, indeterminado, a gente vai ter infinitas soluções, tá certo? Exceto se eu tiver um contexto forçando a barra, tá bom? Beleza? Fica atento isso aí, isso é importante, tá, pessoal? Muito bem, a gente discutiu o sistema linear, classificação, tá certo? Beleza? Então vou jogar novamente na tela para você não esquecer esse mapinha, tá? Então olha só, sistema linear ele pode ser possível determinado, ele tem uma única solução, ou possível indeterminado, ele vai ter infinitas soluções. Eu coloquei o mapinha aí só para vocês fixarem bem as ideias, tá bom? Beleza, galera? Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, naturalmente, pessoal, quando eu me deparo com essa realidade de sistema linear, eu me preocupo em como resolver o sistema. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe importante. A gente viu técnicas para resolver um sistema 2x2, só que nem tudo são flores, tá? Às vezes eu tenho um sistema 3x3, 4x4, um sistema com 5 equações, 5 incógnitas, 5x5. Posso até ter um sistema 5x4, por exemplo, 4x5, enfim. Posso ter possibilidades aí inúmeras, tá? Bom, mas para sistemas maiores do que um sistema 2x2, eu tenho que estar preparado. E uma das técnicas que a gente usa, e é a que eu vou de fato enfatizar aqui para você, uma das técnicas que a gente usa é a técnica do escalonamento do sistema. Não estou preocupado ainda hoje em escalonar, mas eu preciso saber quando um sistema ele está escalonado. Professor, quando é que um sistema ele está escalonado? Um sistema ele é dito escalonado quando, depois que eu organizo ele bem direitinho, o número de coeficientes nulos antes do primeiro coeficiente não nulo aumenta de equação para equação. Calma, calma, calma. Eu vou colocar essa definição para vocês, eu vou ampliar agora para vocês, eu vou ampliar, tá certo? Para que você entenda bem direitinho. Dado um sistema linear S, em que cada equação existe pelo menos um coeficiente não nulo, dizemos que S está na forma escalonada se o número de coeficientes nulos antes do primeiro coeficiente não nulo aumenta de equação para equação.
Vixe, professor, que coisa estranha, professor. Calma, tenha calma. Eu vou colocar um exemplo para você perceber com clareza o que é que eu estou dizendo, tá? Olha só. Isso aqui é um sistema linear escalonado. Perceba que aqui é como se eu tivesse 0x, 0 vezes x, por isso que sumiu. Aqui é como se eu tivesse 0x e aqui 0y, por isso que sumiu, tá vendo? Repara que o número de coeficientes nulos antes do primeiro não nulo aumenta de equação para equação. Eu costumo dizer que o sistema escalonado, galera, o sistema escalonado, ele apresenta uma forma escada. Ó, olha só, tem um formato aí de uma escadinha, né? Beleza? Eu costumo fazer essa analogia para ficar talvez mais fácil você entender. Ele tem esse formato de uma escadinha, tá bom? Eu até costumo dizer o seguinte, que o número de incógnitas, né, se eu for olhar aqui, por exemplo, de baixo para cima, o número de incógnitas aumenta de equação para equação. Aqui eu tinha uma, aqui duas, aqui três. O número de incógnitas vai aumentando de equação para equação. E aí eu deixo ele na forma escalonada. E por que é que eu estou falando disso? É porque pegar um sistema escalonado, tá certo? Como é esse que está aí na tela, eu vou até ampliar novamente para vocês. Pegar esse sistema escalonado é mais fácil de resolver, tá certo? É mais fácil do que quando ele não está escalonado. É mais fácil do que quando ele não está escalonado, tá certo? Então, quando ele não está escalonado, eu preciso escalonar, tá bom? Eu coloquei exatamente esse sistema que vocês viram aqui no quadro. Repara que ele está escalonado. Para você ver o quanto é prático resolver um sistema que já está escalonado, tá certo? Não demora, não perde tempo, tá? Olha que bacana, galera. Esse 3 aqui não está multiplicando? Passa o quê? Dividindo. Então, eu vou ter que z, nessa última equação, é 12 dividido por 3, que dá 4. Bacana, né? Aí eu volto para a segunda, porque eu já tenho z, aí eu encontro y, tá vendo? Aí, ó, eu volto para a segunda e vou ter, ó, 2y mais 5z, que é 4, é igual a 22. Ô, pessoal, 5 vezes 4 não é 20? Tá mais 20, passa menos 20, tá? Então, 22 menos 20, que eu passo pro lado de cá, vai dar quanto? Vai dar 2. E se 2y é 2, quer dizer que o y vale quanto? 1, né? Ó, 2 vezes 1 é 2. 2 dividido por 2 dá 1, né? Então, y vale 1. Acabei de encontrar z, acabei de encontrar o y. Falta só o x. Não tem problema, vem aqui para cima. Você tem z, tem y. Substitui x menos o y que eu encontrei, que é 1, mais 2 vezes o z, que é 4, é igual a 11. Pessoal, 2 vezes 4, 8. 8 menos 1 dá 7. Isso quer dizer que x mais 7 é igual a 11. O 7 está somando, passa subtraindo. 11 menos 7 dá quanto? 11 menos 7, que eu vou passar subtraindo, vai dar exatamente 4. Tá certo? Maravilha? Muito bem. Então, x é 4, y é 1 e o z é 4. Beleza? X é 4, y é 1 e o z é 4. Repara que se eu trocar ó, x por 4, 4 menos 1 vai dar exatamente 3. Tá certo? Porque o y é 1. Aí 2 vezes 4, 8. E 3 mais 8 dá 11. Bateu, não bateu? Bem certinho, bem gostosinho. Na verdade, esse sistema eu só encontrei essa sequência de valores para x, y e z, respectivamente. Então, ó, esse sistema tem uma única solução. O conjunto de solução desse sistema é formado pelo terno 4, 1 e 4. X, Y e Z. É um sistema que a gente classifica como sistema possível determinado. Tá? Ele tem solução e essa solução ela é única. Tá? Só encontrei ela, não tem outra mais. Tá bom? Ok? Muito bem, muito bem. Então tá aí, pessoal. Resolver um sistema escalonado é uma maravilha, né? Então a primeira coisa, o primeiro objetivo que eu tenho é que vocês entendam por que é importante escalonar, por que é prático escalonar. Tá bom? Beleza? Depois a gente vê como vai escalonar o sistema. Por enquanto só quero ver a importância. Tá certo? Aí eu trouxe para vocês um probleminha bem interessante, tá? Vamos lá. Problema 1. Em uma peça de teatro, havia 300 espectadores. Uma parte deles pagou R$12 por ingresso, outra parte pagou R$3, e os espectadores restantes receberam os ingressos gratuitamente. Sabendo que
a bilheteria arrecadou R$ 1.200 com a venda dos ingressos e que havia na plateia pelo menos um espectador para cada tipo de ingresso vendido, ou seja, eu tenho pelo menos um espectador que pagou R$ 12 pelo ingresso, eu tenho pelo menos um espectador que pagou R$ 3 pelo ingresso, eu tenho pelo menos um espectador que não pagou nada pelo ingresso, tá certo? Então, eu tenho essas situações aí. Tá, qual é a quantidade máxima possível de pessoas não pagantes presentes na sessão? Muito bem, olha só, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que X pessoas, porque ele disse uma quantidade, X pessoas pagaram R$ 12, tá? Pelo ingresso. Eu vou dizer que Y pessoas pagaram R$ 3 pelo ingresso. E eu vou dizer que Z pessoas não pagaram nada, tá? Que é exatamente a quantidade que ele pediu, né? Não exatamente, a quantidade máxima de não pagantes. Eu vou dizer que Z pessoas não pagaram nada pelo ingresso, entraram de graça. Tá. O importante da gente perceber é o seguinte, eu tinha inicialmente quantos espectadores? 300. Então, X mais Y mais Z, quando eu somo o total de espectadores, tem que dar 300 espectadores presentes. Como X pessoas pagaram R$ 12, então eu vou ter 12 vezes X, é o valor arrecadado com a venda para essas pessoas. Eu tenho que Y pessoas pagaram R$ 3 cada uma, então mais 3 vezes Y. E eu tenho que Z pessoas pagaram 0, não pagaram nada. Ora, 0 vezes Z dá 0, né? Eu não preciso colocar aqui, não preciso escrever aqui. Então vou deixar assim. Isso é igual a quanto? Isso é igual a R$ 1.200, que é a arrecadação. Quando eu somo essa arrecadação mais essa, tem que dar 1.200. E eu não tenho mais informações. Repara que esse é um sistema que tem 2 equações e 3 incógnitas. Esse é um sistema 2×3. Ele tem 2 equações e 3 incógnitas, tá bem? Bom, naturalmente a gente fica meio que ansioso, né? Na expectativa por mais uma informação, pelo que a gente já é acostumado a fazer. É como se faltasse dados, mas eu não pedi valor exato. Se eu te pedisse uma solução única, realmente eu precisaria de uma outra informação, mas eu não pedi isso, tá? Muito bem. Como é que eu resolvo esse sistema? Repara que ele já está escalonado. Repara que o número de incógnitas diminui de equação para equação, ou olhando de baixo para cima, o número de incógnitas aumenta de equação para equação. Ou, da maneira técnica, o número de coeficientes nulos aumenta de equação para equação, tá certo? Aqui não tinha, tá bom? Considerando que só tem 3 incógnitas, aqui tem uma. Aqui tem um coeficiente nulo, tá certo? Muito bem. Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma enxugada aqui, eu vou simplificar essa equação. Lembra que eu posso fazer isso, tá? A gente viu isso lá em equações lineares. Eu vou simplificar essa equação todinha por 3. Quando eu pego essa segunda equação e simplifico por 3, olha só o que é que eu vou ter. 12x por 3 dá quanto? Eu vou repetir a primeira, x mais y mais z igual a 300. Eu vou ter que 12x por 3 dá 4x. 3y por 3 dá 1y. E 1.200 por 3 dá 400. E aí, pessoal, dessa segunda questão aqui, dessa segunda situação, eu vou dizer que o y vale, sabe quanto? O y vale o 4x, está somando, passa subtraindo, menos, vale 400 menos 4x. Tá certo? 400 menos 4x. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá, ok, Rona Epson. Eu vou pegar esse y agora e substituir nessa primeira equação, para ver o que é que rola. Vai ficar assim, ó, x mais, no lugar desse y, eu boto 400 menos 4x, mais z igual a 300. Maravilha? Pessoal, x menos 4x dá menos 3x, tá certo? Mais z, aí, olha o que eu vou fazer, ó, tá mais 400, passa menos. 300 menos 400 dá menos 100. Aí, ó, tá menos 3x, passa mais 3x. Então, o meu z vale 3x menos 100. Tá certo? Lembre-se que é no z que eu estou interessado, né? É
no Z que eu estou interessado. Tudo bem para vocês? Na verdade, eu poderia também colocar todo mundo em função de Z, né? Já que eu estou interessado no Z, não seria problema para mim. Eu poderia colocar todo mundo em função de Z. Eu pedi o número de pessoas não pagantes presentes na sessão, tá certo? Então eu poderia isolar, por exemplo, aqui, ó, o X em função de Z e substituir aqui, ó, o X também para colocar o Y em função de Z. Fique à vontade para proceder aí da maneira que você achar mais conveniente, tá bem? Fique à vontade para proceder da maneira que você achar mais conveniente. Tranquilo, galera? Tudo certo? Tá, ok. Agora pensa comigo, eu quero que você pense comigo. Eu pedi na questão, eu impus uma condição, que o número de pessoas que comprou cada tipo de ingresso, ou ingresso de R$12, ou ingresso de 3, ou pegou ingresso gratuito, fosse pelo menos um, tá certo? Eu tenho uma pessoa que assistindo a peça, lá de teatro, que adquiriu pelo menos um daqueles tipos de ingresso, tá certo? Ou um de 12, ou um de 3, ou não pagou nada. Tá, muito bem. Como cada uma dessas quantidades aqui é no mínimo 1, isso quer dizer, por exemplo, que X com certeza é um valor maior ou igual a 1. Que Y com certeza é um valor maior ou igual a 1. E naturalmente Z também é maior ou igual a 1. Tá? Z é maior ou igual a 1. Tá, mas olha o que eu quero trabalhar aqui em particular. Ó. Y não é 400 menos 4x? É maior ou igual a 1. Tá certo? Tá menos, passa mais, então vai ficar 400 menos 1 dá 399, maior ou igual a 4x. Eu posso olhar para essa equação de maneira invertida. Em vez de dizer que 399 é maior ou igual a 4x, eu posso dizer que 4x, é menor ou igual a 399. Então, x é menor ou igual a 399 sobre 4. Galerinha, é rapidinho, tá? Se fosse 400 por 4, daria 100. Como é 399 dividido por 4, essa continha aqui, galera, vai dar, sabe quanto? Vai dar 99,25. Tá certo? Essa continha vai dar exatamente, 75, perdão. 99,75. Tudo bem para vocês? Maravilha? Ok. Ou seja, o x ele tem que ser inferior a isso aqui. Se o x tem que ser inferior a isso aqui, o maior valor que eu posso atribuir para x é quanto? 99. O maior valor que eu posso atribuir para x é 99. O x máximo é 99. Tá? Se o x máximo é 99, o z máximo foi o que eu pedi na questão. O que eu pedi na questão foi exatamente o z máximo. Ele perguntou a quantidade máxima possível de pessoas não pagantes presentes nessa sessão. Então, o z máximo vai ser exatamente, ó, como o z depende de x, o z máximo vai ser exatamente quando eu troco x pelo maior valor. Porque 3 vezes ele menos 100 vai dar o maior valor possível. Então, vai ser 3 vezes 99 menos 100. Me ajuda, por favor? 3 vezes 99 vai dar, ó, 3 vezes 100 dá 300, né? Menos 3, tá bom? Vai dar 297. 297 menos 100 dá 197. Tá certo? Esta é a maior quantidade que eu tenho para Z, é o Z máximo. Tá certo? Que é justamente quando eu tenho o X máximo aqui. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Maravilha. Tá? Maravilha, excelente mesmo, excelente. Muito bem. Claro que não é a única distribuição. Eu não encontrei um valor específico para Z. Eu não encontrei um valor específico para X. Não fiz isso não. Tá certo? Eu não fiz isso não. Tá certo? Eu encontrei um valor que me fornece uma situação máxima aqui para o Z, que foi o que eu pedi na questão. E essa situação máxima para o Z acontece justamente também quando o X é máximo. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Ok, eu trouxe um outro probleminha para a gente brincar, só que agora um probleminha do Enem, tá bom? Vamos ver? Uma pessoa encheu o cartão de memória 2 vezes.
somente com vídeos e fotos. Na primeira vez, conseguiu armazenar 10 minutos de vídeo e 190 fotos. Já na segunda, foi possível realizar 15 minutos de vídeo e tirar 150 fotos. Todos os vídeos possuem a mesma qualidade de imagem entre si. Assim como todas as fotos. Agora, essa pessoa deseja armazenar nesse cartão de memória exclusivamente fotos, com a mesma qualidade das anteriores. O número máximo de fotos que ela poderá armazenar é... Pois bem, pessoal, eu peguei aqui no quadro e anotei exatamente a seguinte informação. V representa a memória ocupada por 1 minuto de vídeo, tá certo? V. E F é a memória ocupada por uma foto, tá? Isso na câmera. Eu disse a vocês que eu tenho 10 minutos de vídeo e 190 de fotos, numa das minhas gravações completas aí, numa das vezes que eu enchi a memória. Então, 10 minutos de vídeo, 10 vezes V, mais 190 fotos, vai dar a minha memória todinha, 190 fotos. Só que essa quantidade ela é equivalente ao quê? A uma outra vez que eu enchi a memória, que foi 15 minutos de vídeo mais 150 fotos. Então, essa quantidade aqui, que é a memória cheia, é exatamente a 15 minutos de vídeo, então 15 vezes V, vai dar a quantidade de memória, mais 150 fotos, 150F. Tá? Repara que tanto para essa situação quanto para essa, eu tenho exatamente o total da memória desse equipamento, tá bom? Então, olha o que eu vou fazer aqui, tá, pessoal? Ó, 190F tá aqui quietinho. Eu vou trazer o 150F para cá, menos 150F. Igual. 15V tá aqui quietinho. Eu vou trazer o 10V para o outro lado. Eu vou levar, na verdade, menos 10V. 190F menos 150F dá 40F. 15V menos 10V dá 5V. Isso quer dizer que V vale quanto, galera? Ó, o 5 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. 40 dividido por 5 dá 8F. Ou seja, a memória de 1 minuto de vídeo corresponde a 8 fotos. A memória de 8 fotos. Só que eu pedi o seguinte, o número máximo de fotos que eu posso armazenar. Ora, a capacidade máxima da memória não é essa aqui? Tanto essa aqui quanto essa aqui, né? A capacidade máxima da memória. Eu vou chamar tudo isso aqui de C. C é a capacidade da memória. Czão é a capacidade da memória. Então, essa capacidade da memória vai ser 10 vezes V, 10 vezes V, só que V equivale a 8F, né? Então, vezes 8F, mais 190F. Ah, professor, eu queria substituir do outro lado, porque eu gosto mais do outro lado. Não tem problema, substitua. É só trocar V por 8F aqui. Não tem problema. Então, a capacidade da memória vai ser de quanto, hein? 10 vezes 8 dá 80. 80F mais 190F vai dar quanto, galera? 80 com... Opa, falta um F aqui, né? 80F com 190F vai dar 270F. Eu não sei quanto ocupa uma foto. Eu não sei quanto ocupa 1 minuto de vídeo, mas eu sei que a capacidade total da memória corresponde a 270 fotos. 270 fotos. Tá certo? Que foi justamente a equivalência que ele queria. Se eu fosse ocupar só com fotos, daria o quê? 270. Quando a gente olha para as alternativas, a resposta certa está na letra C. Beleza, galera? Tranquilo? Muito bem, muito bem. Bom, pessoal, então chegou a hora de você mostrar que realmente aprendeu esse conteúdo, tá certo? Vamos treinar um pouquinho. E, naturalmente, essa aula foi um pouco mais técnica, tá bom? Foi um pouco mais tecnicista, vamos dizer assim. Nas próximas aulas, a gente traz realmente o mecanismo para escalonar o sistema, resolver o sistema e aplicar tudo isso em problemas do cotidiano, beleza? Valeu, galera. Até a próxima.